O núcleo de handball de Samora Correia é hoje em dia um dos clubes mais fortes do Ribatejo. A prática deste desporto surgiu em 1977 na única coletividade que existia na vila. Nos anos seguintes, o futebol e o handball juntaram-se e começaram a fazer parte do mesmo clube, o Grupo Desportivo de Samora Correia. Estávamos numa época em que o futebol era mais favorecido. Foi então que em 1988 foi fundado por Carlos Fonseca o núcleo de handball de Samora Correia, altura essa bastante crítica para a modalidade. O clube foi fundado numa altura em que o handball estava em crise em Samora, pertencia ao Grupo Desportivo de Samora Correia e os apoios iam todos para o futebol. Pensou-se em acabar com a modalidade no Grupo Desportivo. Muitos jogadores na altura jogavam nos primeiros anos de séniores do Samora, fizeram uma grande pressão sobre o meu pai para não acabar com o handball, e foi fundado o NASC. Hoje em dia, a equipa do NASC compete nas principais divisões nacionais de handball. Apesar de ser um clube sem retornos financeiros, consegue com alguns apoios e com o esforço dos seus diretores suportar todos os custos. Não há retornos financeiros, é verdade, porque nós não temos bilheteira, o que nós conseguimos é com os subsídios que conseguimos da autarquia, das publicidades, de algum dinheiro que nós possamos fazer no bar quando há jogos, irmos a bater à porta do A, do B e do C, o comércio local, tentar angariar qualquer publicidade para que possamos levar a nossa modalidade a bom porto. O handball em Samora começou a ser praticado sem as mínimas condições para a modalidade, mas melhoraram com o passar do tempo. São muito diferentes, há muito mais condições. Inicialmente começámos a jogar, ou eu pessoalmente comecei a jogar no ringue Nossa Senhora de Oliveira, que era de cimento e que doía um bocadinho quando caíamos, até irmos treinar uma vez por semana a Benavente com a mala às costas, desde jogarmos ao fim de semana em Salvaterra de Magos, num campo emprestado. As condições agora são completamente diferentes, e condições de treino e tudo, é tudo diferente. Desde a sua formação que o NASC tem conquistado importantes troféus nos diferentes escalões, alguns a nível nacional. A conquista mais relevantes tem a ver com o campeonato regionais de infantis, juvenis e iniciados. Isso levou-nos a participar nos campeonatos nacionais nas mesmas categorias. As subidas a escalões superiores, portanto chegámos a participar numa segunda divisão do Campeonato Nacional de Séniores. Muito antes da formação do clube de handball, já existia uma grande rivalidade entre as equipas de futebol do Samora Correia e do Benavente. Rivalidade essa que passou também para o handball nos anos seguintes. É uma rivalidade saudável, que acho que deve continuar a existir, até porque faz bem ao ego. Continua a ser uma rivalidade saudável. Acho que cada vez mais os jogadores se dão bem uns com os outros. É óbvio que em jogo cada um puxa a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer, e dá o máximo pela sua terra para honrar o compromisso que tem com o seu clube, independentemente de estar a jogar num ou no outro. Os jogos entre o NASC e o Benavente são muito emotivos. Levam sempre muitas pessoas aos pavilhões. Todos querem ganhar e os níveis de excitação antes de cada jogo são elevados. É sempre um jogo de nervos. No dia antes, a noite antes, eu por exemplo ainda hoje ao fim de muitos anos de jogar handball, na noite antes de jogar contra o Benavente, é sempre uma noite de nervos, que não se dorme bem, que aqueles minutos antes do jogo é de um nervosismo enorme, mas depois quando se entra lá dentro é dar o máximo para ganhar sempre e sairmos de cabeça erguida em todos os jogos. Neste momento, os séniores do NASC disputam a subida à 2ª Divisão Nacional de Handball. Os iniciados tentam chegar à 1ª Divisão. Um ano que pode ser histórico para a cidade de Samora Correia.